fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amados, todas as vezes que nós nos apresentamos diante do povo do Senhor para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, deve ser dessa forma. Não estribado em sabedoria humana, não estribado em palavras de convencimento, mas com muito temor e com muito tremor. E é dessa forma que eu convido os irmãos para abrirem sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, neste mesmo capítulo, e nós estaremos fazendo a leitura dos versículos 12 até o versículo 16, e vamos meditar nessa noite aquilo que Deus tem para nos dizer, aquilo que Deus tem para dizer ao nosso coração, não aquilo que eu tenha para dizer, mas aquilo que o Senhor tem para nos dizer. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 ao 16. Assentados mesmo como estão, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, vamos acompanhar a leitura. E diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Oremos. Pai querido, Pai amado, como teu povo reunido aqui nesta noite, Pai, nós estamos diante da tua palavra, Pai. Pai, nós clamamos que o teu Santo Espírito tenha liberdade de falar aos nossos mentes e aos nossos corações, Pai. Pai, que não seja sabedoria humana, mas seja sabedoria vinda dos altos céus, Pai. Que nós possamos realmente ser impactados, que nós possamos ser confrontados com a tua palavra, Pai, e que nós possamos ser transformados segundo o teu querer, Pai. É a nossa oração, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Amados e amadas, hoje pela manhã eu falei um pouco a respeito do homem carnal, e ali nós vimos, quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 6, ele disse, porque o pendor da carne é para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. E aí então nós vimos que existe uma grande diferença entre aqueles que são guiados pela mente humana, mente carnal, e aqueles que são guiados pela mente espiritual. Infelizmente, nós vemos que nos dias de hoje existe uma dificuldade muito grande em compreender o fato de que Deus nos pode e nos quer falar através da sua palavra, através do seu Espírito, acerca da sua glória e dos seus mistérios para a vida de cada um de nós. O Espírito Santo é quem nos fala, é o Espírito Santo quem nos convence, é o Espírito Santo quem nos confronta. E o apóstolo Paulo então nos diz que existem dois tipos de pessoas. E no grego nós vemos que ele fala em psikoi, que são a mente natural, e fala também em pneumatokoi. Eu não sou muito bom em falar grego, não. Mas que são os espirituais. E ele então trata dessa batalha que existe entre esses dois mundos, a batalha entre a carne e o espírito. E aí ele nos ensina que o homem carnal, aquele que vive segundo o seu próprio entendimento, tem dificuldade em compreender estas coisas. A compreensão acerca do Espírito Santo, ela está completamente fora da possibilidade de uma mente natural, porque ele excede todo o nosso entendimento. Nós não temos condição de compreender esse poder.
Mas quando a nossa mente é guiada pelo Espírito Santo, então nós passamos a ter a mente de Cristo. E essas coisas então se tornam claras e cristalinas na nossa vida. O Espírito que habita na mente e no coração daquele e daquela que um dia já experimentou a transformação pelo poder de Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, faz com que ele passe a ter a mente de Cristo. 2 Pedro 1,4 nos diz: o homem que possui Espírito compartilha do divino. Muitas vezes nós temos dificuldade em compartilhar das coisas espirituais, porque elas nos fogem ao entendimento, elas nos fogem à compreensão. E Paulo faz essa afirmação, e ele faz uma afirmação extremamente ousada, e que nós também deveríamos poder ter a mesma ousadia de fazer, que é a de dizer: nós temos a mente de Cristo. Nós deveríamos ter essa capacidade de poder dizer isso, mas não apenas dizer da boca para fora, mas falar isso com entendimento, com discernimento e com verdade. E aí esse texto então nos leva a pensar o que é que caracteriza uma pessoa que tem a mente de Cristo. E a primeira coisa é a busca, o desejo pela santificação. O processo de salvação, ele é dividido em 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio que nós chamamos de conversão ou de justificação. O segundo é o processo da santificação, e que culmina com o terceiro e último, que é a glorificação. No primeiro, na conversão, na justificação, é aquele momento onde nós somos convencidos pelo Espírito Santo a respeito da nossa situação pecaminosa, e nós então reconhecemos quem nós somos e nós clamamos por perdão pela nossa situação e por todos os nossos pecados passados. E a Bíblia diz que então nós somos feitos uma nova criatura. Passado esse processo, nós começamos então o segundo, que é o processo da santificação. E a santificação nada mais é do que a separação em relação às coisas do mundo. E quando nós estamos no processo de santificação, o Espírito Santo ele continua trabalhando em nós, ele continua nos acompanhando e ele continua nos mostrando: olha, opa, você pecou. E nós então começamos a pedir perdão agora não pelos pecados passados, mas pelos pecados que temos cometido no presente. Mas não basta pedir perdão por esses pecados, mas nós precisamos pedir que Ele nos capacite, que Ele nos auxilie para que nós deixemos de praticá-los. E é um tempo, então, onde nós começamos uma caminhada com Deus. É um tempo de experiências com o Senhor. É um tempo de aprendizado. E um tempo também de submissão gradativa ao Espírito Santo, até que nós possamos chegar à situação de Paulo e dizer: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí no terceiro momento, então, é o momento da glorificação, é o momento onde nós passamos, então, a vida eterna, e aí, então, não há mais necessidade de pedir perdão por pecados, porque na glória não ocorrem pecados. Lá tudo é perfeito. E nesse nosso processo de santificação, a despeito de que alguns pregam por aí, e nós vemos alguns pregadores dizendo que aquele que é nascido de novo, aquele que é filho ou filha de Deus, não tem mais problemas, não tem mais dificuldades, não pode ter doenças, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Mas a palavra nos diz que nós vamos ter sofrimentos, nós vamos ter dificuldades, mas nós também teremos muitas bênçãos. Glória a Deus por isso, né?
E o interessante é que muitas vezes, quando nós pensamos em dificuldades, nós pensamos em atribulações, nós pensamos uma série de coisas, logo, quando nós falamos em bênção, nós pensamos em coisas excepcionais. Mas você quer bênção maior do que aquela de saber que você não está passando a tribulação sozinho, que Cristo está segurando pela tua mão? Você quer bênção maior do que de sentir o consolo do Senhor nos momentos de tristeza, nos momentos de dificuldades? Quando nós somos guiados pelo Espírito do Senhor, Ele nos reveste de capacidade e de coragem para enfrentar as lutas sem esmorecer. Nós somos capacitados pelo Senhor para sermos testemunhas. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser testemunhas do quê? Testemunhas do Senhor. Aonde? Aonde nós estivermos. E quando nós, então, somos capacitados pelo Espírito Santo, nós começamos a ser testemunhas do Senhor aonde nós vamos. Lembram o que o pastor Jonas falou? Quando nós agimos, quando nós fazemos algo pelo nosso semelhante, nem sempre nós vamos alcançar ele para Cristo. Mas muitos daqueles que estarão vendo o que nós estamos fazendo vão ser impactados pela palavra do Senhor. Esse é o verdadeiro testemunho. O testemunho, ele se faz com ações, ele se faz com práticas, ele não se faz apenas com palavras. Nós normalmente somos tentados a pensar que o contrário, o oposto de sofrer é o não sofrer. Mas, na verdade, o Novo Testamento nos mostra que o oposto de sofrer é ter consolo, é ter conforto, a ter a segurança da vitória que vem da parte do Senhor. Jesus Cristo, quando pregou o Sermão da Montanha, ele falou: bem-aventurados os que choram. Por quê? Ele disse: aqueles que choram vão começar a rir, vão começar a dar gargalhadas de felicidade? Não. Vão transformar o seu choro em vingança? E muitas vezes nós vemos nos dias de hoje, quando alguém, principalmente quando nós vemos alguma reportagem da área criminal, que nós vemos que alguém sofreu alguma coisa, e a pessoa diz: eu quero justiça. Mas, na verdade, o que ela está dizendo é: eu quero vingança. Justiça é outra coisa. Não, não é nada disso. É que quando nós somos guiados pelo Senhor, somos amparados por Ele, mesmo quando nós choramos, nós somos consolados. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. E essa alegria pode vir não porque o motivo do choro deixou de existir, mas que nós compreendemos que o Senhor está conosco. Ter uma vida santificada significa andar de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa. Uma vida santificada nos leva a buscar conhecer a vontade de Deus, ao invés de tentar fazer Deus conhecer a nossa vontade. Nós temos uma tendência natural do ser humano, que é do coração pecaminoso, que é o de tentar viver a vida de acordo com o nosso próprio entendimento. Mas esse nosso jeito de viver segundo o nosso próprio entendimento é o que tem atrapalhado, muitas vezes, o nosso crescimento espiritual. Nós podemos dar a isso diversos nomes. Nós podemos chamar de carnalidade, podemos chamar de pecado, de orgulho, de pecaminosidade, de egoísmo, de egocentrismo e tantas outras coisas. Mas Isaías, no capítulo 53, versículo 6, ele diz assim,
resume muito bem. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Quantas vezes nós lemos esse texto e não somos tentados a pensar que as pessoas, o que o texto fala, que andavam desgarrados, é no sentido de que não havia um pastor. Mas, na verdade, andavam desgarrados porque cada um queria pastorear a si mesmo de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o seu próprio entendimento. O problema do ser humano está, muitas vezes, no seu egoísmo. O egoísmo faz parte da nossa natureza. E esse egoísmo, ele não pode simplesmente ser perdoado. Não basta nós pedirmos perdão ao Senhor pelo nosso egoísmo. Nós necessitamos pedir ao Senhor que o nosso egoísmo seja crucificado. Que o nosso eu seja crucificado. Aí então nós podemos viver a mente de Cristo. Paulo expressou isso quando ele escreveu aos Gálatas, e ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Será que Paulo poderia ser mais claro? Foi tremendamente claro, foi direto, ele explicou, tintim por tintim. Muitas vezes nós queremos deixar o nosso eu sobreviver. Nós queremos deixar o nosso eu tomando conta. E aí nós enfrentamos os problemas. Outra dificuldade para que nós possamos viver com a mente de Cristo é a desobediência, que nasce numa vontade não dominada. Submissão, obediência ao Espírito é algo imprescindível para que nós possamos ter uma vida correta diante de Deus. Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Uma vida em processo de santificação constante pela ação do Espírito Santo. Esse precisa ser o nosso desejo, esse tem que ser o nosso querer, essa tem que ser a nossa prioridade, esse tem que ser aquilo que nos move. A incredulidade é uma pedra no meio do caminho da santificação. E eu não estou me referindo àqueles que são descrentes. Eu estou me referindo àqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes nós não dizemos que nós cremos no poder do Senhor, que a nossa vida está firmada no Senhor, que nós recebemos a salvação vinda do Senhor, que o Senhor tem o poder para nos conceder a vida eterna, mas quando vem os probleminhas do dia a dia, nós deixamos de confiar no Senhor e tentamos resolver a nossa moda ao nosso jeito. Nós precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor. Nós temos que crer que a palavra dele é verdadeira. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a base da nossa vida espiritual. Outra característica, quem tem a mente de Cristo anseia fazer com que o nome e a glória do Senhor sejam honrados através da sua vida. Eu vou repetir. Quem tem a mente de Cristo anseia para que o nome e a glória do Senhor sejam honrados em sua vida. É quase como se nós pegássemos a oração do Pai Nosso que Jesus Cristo nos ensinou, e ele diz que nós devemos orar: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
Nós temos que estar dispostos a acrescentar, independentemente do que isso venha a me custar. O problema é que nós queremos que a vontade do Senhor seja feita, tanto na terra como no céu, desde que isso não nos custe nenhum sacrifício. Ou então um sacrifício pequenininho. Nós não estamos dispostos a sacrifícios maiores. Já pensou que para que a vontade do Senhor seja feita, tanto na terra quanto nos céus, seja necessário que eu venha a morrer em alguma situação? Será que eu ainda estou disposto que a vontade do Senhor seja feita? Nós precisamos ter uma submissão tal que nós não nos importamos com o preço que isso venha nos custar. A nossa oração precisa ser no sentido de que a vontade de Deus prevaleça independentemente das circunstâncias. Eu me recordo que alguns anos atrás eu fui acompanhar um moço. Quando eu o conheci, na verdade ele não me conheceu, porque ele estava tão chapado que ele não conseguia reconhecer nada. Mas ele tinha gasto todo o pagamento dele na mão de traficantes. E quando o dinheiro dele acabou, ele começou a deixar carteira de trabalho num lugar, identidade no outro, CPF em outro, e foi largando tudo, até que o crédito dele acabou. E aí então eu falei com a família, disse, não, amanhã eu vou junto com ele e nós vamos recuperar todas essas coisas. E aí as pessoas diziam, pastor, não faz isso não. Boca de fumo não é lugar para o pastor andar. E eu dizia para eles, queridos, eu tenho pregado aqui muito tempo que a minha vida está nas mãos do Senhor. Não vai ser agora que eu vou ficar com medo de ir num lugar desses. Porque a minha vida continua nas mãos do Senhor. E nós fomos resgatando documento por documento e conseguimos recuperar tudo que tinha. Estou vivo aqui para contar a história. Por quê? Porque o Senhor cuidou. E se ele não tivesse cuidado, também não faria diferença, porque eu tinha plena convicção de que aquela era a vontade do Senhor naquele momento. Nós precisamos ter o desejo ardente de que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas ações. E para que isso aconteça, é preciso que o Espírito do Senhor guie todos os nossos passos. É preciso que nós sejamos submissos a Ele e que Ele detenha o controle total da nossa vida. Eu preciso confessar para os irmãos que tem momentos que eu quero uma coisa e Deus quer outra. E agora? E agora, o que fazer? Eu quero assim e Deus diz, não, desse jeito não. Eu posso teimar? Posso. Mas o preço a ser pago vai ser muito alto. Por outro lado, todas as vezes que eu digo, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, a vontade dele prevalece, por mais difícil que seja a situação, eu sinto o conforto e o consolo de saber que ele está no controle. E é assim que precisa ser. Mas muitas vezes nós, mesmo sem perceber, nós acabamos mentindo, inclusive para o próprio Senhor. Parece um absurdo o que eu estou dizendo, né? Nós mentirmos para o Senhor, mas isso acontece. Quer ver? Vou dar um exemplo. Nós cantamos, quero ser um vaso de bênçãos. Não cantamos? Nós gostamos desse hino, esse hino é bonito. E se o Senhor chegar e disser, olha, para você ser um vaso de bênção, tira a tua roupa e dá para aquela pessoa que está sem roupa. Não, mas espera aí. Era verdade o que nós cantamos? Nós de fato queremos ser esse vaso de bênção? Nós de fato queremos ser usados pelo Senhor?
Ah, senhor, mas veja bem, é bem na hora do jogo do Brasil. E daí? Ah, não, mas é justamente na hora que eu vou na casa da minha namorada. E daí? Era verdade quando nós dissemos que nós queríamos ser um vaso de bênção? Ou então quando nós cantamos, vem Jesus habitar comigo, em minha alma lugar, ó vem já. Nós não cantamos isso? Mas nós temos reservado esse lugar para Jesus Cristo e permitimos que Ele tome conta da nossa vida, a tal ponto que nosso amigo de escola, que nosso amigo de trabalho, que nosso amigo de rua, veja Jesus Cristo refletindo na nossa vida? Ou então nós cantamos, sonda-me, né? Sonda-me e me conhece. Mas, no entanto, nós temos um cantinho no nosso coração, que é aquele cantinho, quartinho secreto, trancado com chave, com corrente em volta, no qual nós não queremos que Jesus Cristo entre. Será que nós não estamos mentindo para o Senhor? Será que nós não estamos sendo hipócritas diante do Senhor? Ou então, quando nós cantamos, a Ti seja consagrada a minha vida, ó meu Senhor. Ou quando nós cantamos, minha prata, meu ouro, toma, não quero te esconder nada. E, no entanto, muitas vezes nós nem sequer passamos perto do gasofilácio. Nós dizemos isso da boca para fora, mas nós não dizemos isso de verdade. Muitas vezes nós dizemos uma coisa, cantamos e vivemos outra. Uma mente que é conduzida pelo Espírito Santo, a mente de Cristo não age dessa forma. Ela vive uma forma correta. Quem tem a mente de Cristo tem o desejo de ver todas as coisas pelo ponto de vista de Deus. E tem uma diferença muito grande quando nós olhamos as situações. Normalmente nós as olhamos pelo nosso ponto de vista. Não é assim que nós argumentamos, mas do meu ponto de vista, não é assim que a gente argumenta quando está numa conversa? Mas qual é o ponto de vista que efetivamente conta na vida do cristão? O ponto de vista de Deus. E o ponto de vista de Deus nem sempre bate com o nosso. Eu diria até que na maioria das vezes não bate com o nosso. Por quê? Porque nós olhamos as coisas pelas suas aparências. Deus as conhece pela sua essência. E isso é muito diferente. Avaliar as coisas como Deus faria é que nos leva a caminhar uma vida guiado pelo Espírito. Lembram daquele livro que nós já falamos inúmeras vezes aqui, Em Seus Passos, que faria Jesus? Se cada vez que nós fôssemos tomar uma decisão, toda vez que nós fôssemos tomar uma atitude, nós respondêssemos essa pergunta, com certeza nós teríamos menos dissabores e causaríamos menos dissabores ao nosso Senhor. Mas, na maioria das vezes, nós fazemos as coisas segundo nós entendemos. E hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas são extremamente guiadas pelo que dá certo. E nem sempre é certo. Se nós olharmos a política brasileira hoje, nós vamos ver que tanta coisa tem sido defendida, tanta coisa tem sido criticada pelos seus resultados e não pela maneira como foram feitas. Nós vivemos num tempo onde as pessoas acreditam cada vez mais que os fins justificam os meios. Mas com Deus o certo é certo e o errado é errado, independente dos fins ou independente dos meios. Tem que ser feito da forma correta. E aí vem a pergunta, como saber qual é a vontade de Deus? E os irmãos devem lembrar que nós refletimos sobre isso aqui recentemente. Como fazer para conhecer a vontade de Deus? E para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos
nos debruçar sobre as Escrituras e ter comunhão com o Senhor. A Bíblia classifica a mente humana como carnal, porque significa que nós somos guiados pelos nossos instintos, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Se nós olharmos o relato bíblico em Lucas, capítulo 12, vai falar do rico que tinha uma mente vazia. E a palavra de Deus diz que chegaram para ele e disseram: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Aos olhos humanos ele era um cara tremendo, produziu bastante, arrumou celeiros, ampliou o espaço, fez tudo. E do ponto de vista divino ele era um louco. E muitas vezes nós somos esse louco. Porque nós nos preocupamos com o que nós havemos de comer, com o que nós havemos de vestir, nós nos preocupamos com o ano que vem, nós fazemos planos para 5, 10, 15, 20 anos e esquecemos que poderemos não ter sequer um amanhã. E a pergunta é: e se não tiver amanhã, o que você tem reservado, para quem será? Quantas vezes nós esquecemos do principal? A mente espiritual purificada, ela é equipada por Deus. Em Hebreus 8:10 nós lemos: ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração as escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E muitas vezes nós escondemos tão escondido que nós não achamos na hora que é necessária, porque nós deixamos nos guiar pela nossa vontade. O intenso anseio de olhar as coisas e avaliar elas do ponto de vista do Senhor é que caracteriza alguém que tem a mente de Cristo. Outra coisa, quem tem a mente de Cristo prefere morrer estando certo do que viver de forma errada. Entendeu? Prefere morrer estando certo do que prolongar a vida com o erro. E se nós olharmos o exemplo típico, Pedro e João foram levados diante do Sinédrio e eles foram ameaçados. E o que eles disseram? Mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Aquilo podia significar a cabeça deles, mas eles não tiveram receio em fazer isso. Muitos homens e mulheres ao longo da história do cristianismo preferiram perder a vida do que mudar a sua posição. Nós precisamos ter esta firmeza. Quando nós somos apegados ao temporal, quando nós somos apegados às coisas desse mundo, nós temos um medo terrível de morrer. Mas quando nós temos uma vida em comunhão constante com o Senhor, nós sabemos que o que está por vir é infinitamente melhor do que aquilo que vivemos hoje. E aí então nós deixamos de ter o medo de morrer. É interessante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes nós falamos sobre isso, mas nós vivemos de tal forma que nós nos apegamos a essa vida. E tudo que nós queremos é que ela seja prolongada. Nem que seja por máquinas de meios artificiais, mesmo que isso nos cause dor, mesmo que isso nos cause sofrimento, mas nós queremos continuar aqui. E queremos convencer Deus a nos dar mais um tempo. Mas quando nós reconhecemos quem é o nosso Deus,
nós preferimos morrer do que viver no erro. E eu vejo homens e mulheres, crianças hoje no Oriente, eles têm sido colocados diante dessa escolha. Ou morre ou nega a fé. E a pergunta que eu faço, se hoje uma espada estivesse sobre o teu pescoço, com essa condição, ou nega ou morre, qual seria a decisão que tomaria? Na teoria é fácil dizer, não, eu não negaria. Pedro também disse que não ia negar. Lembram? Não. Da onde? Demorou quanto tempo para ele negar? 3 vezes. Nós também muitas vezes dizemos, não, pelo Senhor, qualquer coisa. Será? Basta que alguém pise no nosso calcanhar e nós subimos nas tamancas. Basta que alguém nos diga alguma coisa que não nos agrada e nós rodamos a baiana. Basta que alguém faça uma coisinha mínima e nós já estamos prontinhos para... A palavra de Deus diz, se te baterem numa face, oferece a segunda. E nós já estamos assim, bate rápido que eu quero revidar, né? Porque da terceira em diante não fala. Amados, nós precisamos compreender que aquele que vive sob a direção do Espírito Santo vive uma nova vida e vive valores que não são os valores desse mundo. Caminhando para o final, eu quero dizer o seguinte, eu li recentemente uma história de um homem, um pastor, e esse pastor era um texano, e ele foi convidado para realizar o casamento de um casal, filho de um outro missionário. E ele foi lá, então, realizou. E quando terminou a cerimônia, tudo mais, a festa, deram de presente para ele um par de luvas. Ele agradeceu o presente, levou para casa. Mas no Texas não faz frio. O que ele fez? Guardou o par de luvas. E o tempo passou, ele passou por algumas dificuldades, algumas situações complicadas, e um dia ele foi convidado para pregar num outro lugar, e lá era frio. E aí ele lembrou, vou levar aquelas luvas. E na hora de colocar a mão dentro da luva, ele descobriu que tinha coisa recheando o dedo. Ele puxou do primeiro dedo uma nota de $100. O segundo, uma nota de $100. Aí ele descobriu que tinha $500 naquela luva. E quando ele foi pegando na outra, cada uma tinha também $100. Ou seja, ele tinha um presente de $1.000, guardado na casa dele, passando por toda a sorte de dificuldades, porque ele não tinha aberto o presente que tinha recebido. Quantas vezes Deus quer nos abençoar e nós não recebemos a bênção simplesmente porque nós achamos que a bênção do Senhor deve ser assim, assim ou assado. E nós não aceitamos da forma que o Senhor a concede. Meu irmão e minha irmã, nós fomos chamados por Jesus Cristo para sermos luz. Mas nós precisamos lembrar de uma coisa, nós não temos luz em nós mesmos. Portanto, nós só vamos ser luz quando a luz dele refletir através da nossa vida. Nós fomos chamados para ser sal. E o sal tem suas propriedades curativa, de conservação, de tempero. Mas nós não temos nenhum poder em nós. Mas o Espírito Santo faz com que a nossa vida possa ser conforto, consolo, tempero para aqueles que necessitam. Somente quando nós permitirmos que o Espírito Santo dirija as nossas vidas, então nós seremos como Deus
nos chamou para ser. Somente quando nós tivermos a mente de Cristo, nós vamos ser capazes de amar o próximo como a nós mesmos. Todas as vezes que nós amarmos a nós mesmos mais do que o nosso próximo, significa que a mente de Cristo ainda não está completa em nós. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos refletir a respeito disso, que nós possamos pensar a respeito daquilo que nosso Deus quer para as nossas vidas. Ele não quer que nós vivamos segundo os nossos critérios, segundo os nossos valores, mas Ele quer que nós vivamos segundo os critérios e segundo os valores dEle. Mesmo quando eles parecem loucura para nós. Aliás, muitas vezes eles parecem loucura mesmo. Mas a nossa sabedoria também é loucura para o nosso Deus, porque nós, em nós mesmos, não temos nada que nós possamos oferecer ao nosso Senhor. Amém?